Oi, Mariana, bom dia. Pois é, o início de um ano legislativo aí com muitas prioridades, né? A gente viu aí na mensagem presidencial a reforma tributária, a gente tem a referência também da reforma administrativa, tantos temas que vão ocupar os deputados e a gente aqui, toda a Câmara dos Deputados, ao longo desse ano. A gente começa conversando na manhã dessa terça-feira com o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do PT de Minas Gerais, e com o deputado Carlos Henrique Gaguin, que é do Democratas de Tocantins. Deputado, dessas prioridades, como é que o senhor acha que as votações devem, de fato, começar aqui na casa? A gente tem aí a PEC emergencial, que já está na casa, né? Primeiro, destacar a ausência do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez. Aliás, ele tem pouco apreço, infelizmente, pelo Poder Legislativo. Por isso, seus filhos vivem nos ameaçando com o ato institucional número 5, relembrando a ditadura militar. Então, pouco apreço. Mandou o ministro Onyx Lorenzoni, que está um ministro quase em queda, né, com poucos poderes. Então, um certo descaso com o Poder Legislativo. Em relação à pauta, infelizmente, o que eles ressaltaram é que permanecerão com a pauta de arroxo, o tal ajuste fiscal. E neste ajuste fiscal existem as PECs emergencial, a PEC que tira do servidor público 25% do seu salário, PECs e reforma administrativa que falam em terminar com a estabilidade do emprego, enfim, atacar mais uma vez o serviço público brasileiro, que já está em decadência, porque as verbas para educação e saúde estão congeladas e uma das PECs propõe, inclusive, que elas não mais tenham a garantia constitucional das verbas que existem desde a Constituição de 88. Então, está em pauta a continuidade do desmanche do Estado, das privatizações e coloca também uma perspectiva de uma reforma tributária que nós, da oposição, queremos que seja uma reforma tributária justa e solidária. Uma reforma tributária que faça o Brasil crescer e divida renda. Falam muito que a questão tributária no Brasil é que os tributos são muito onerosos. Na verdade, o que nós temos é uma má distribuição de impostos no Brasil. Os ricos pagam poucos impostos, que ficam embutidos para os pobres nos produtos. Isso é que tem que ser modificado. Falo disso depois, mas cito a Lei Candir, onde as grandes empresas exportadoras não pagam ICMS. Por exemplo, em Minas Gerais, há uma dívida de 1993 até hoje de 135 bilhões, o que leva o Estado à falência. E o governador fica lá, retirando alunos das escolas, piorando os postos de saúde. Então, a reforma tributária, ou ela divide renda, ou não é uma reforma tributária justa. Deputado Gaguin, o senhor acha que a reforma tributária é um dos destaques? E o que o senhor espera para ela aqui no debate? Enfim, são vários temas diferentes, né? A gente tem uma reforma aqui, outra no Senado, o governo também fala em mandar um texto próprio. O que o senhor acha que deve acontecer sobre esse tema? Olha, em primeiro lugar, parabenizar o presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com os ministros que no ano passado trabalharam e dedicaram ao país. Parabenizar também o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o nosso presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nunca foi feito tanto a distribuição de renda, principalmente para os municípios. Municípios esses de todo o Brasil, onde foi liberado recurso para todos os municípios, principalmente na saúde e na educação. Então, a gente espera que esse ano também possa ter mais desenvolvimento na saúde, na educação e na segurança pública. Nós, com a reforma da Previdência, é meta do governo Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara e do Senado fazer com que essa reforma possa estar tirando essas desigualdades grandes que existem, onde quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. Então, é prioridade do presidente da Câmara, do presidente do Senado e do presidente da República fazer com que, igualitariamente, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Esse é o projeto que está aí com dedicação integral. Se você for ver de todos os parlamentares, o ano passado a saúde recebeu o teto acima daquilo que tinha. Não tem um município desse país que não teve os seus recursos da saúde, principalmente no pré-sal, que foi distribuído, da sessão onerosa também, um trabalho do presidente Rodrigo Maia, que fez com que nós, parlamentares, votássemos essa sessão onerosa, foram distribuídos os dividendos para cada município. E esperamos estar, junto com o presidente Rodrigo Maia, fazendo as transformações que esse país precisa, junto com o presidente do Senado, que é a nossa meta, eu como vice-líder do governo e como representante também filiado ao DEM.
para além da PEC emergencial do ajuste fiscal, da reforma tributária, a gente tem também a expectativa da chegada da reforma administrativa. Ontem se falou bastante sobre ela. O presidente Rodrigo Maia comentou ontem, ao longo do dia de ontem, que se o governo tem a expectativa de que os atuais servidores também entrem nas mudanças propostas por essa reforma administrativa, isso deve estar constando desde o texto inicial dessa reforma que deve ser enviado pelo governo. Vamos dar uma olhadinha no que diz o presidente Rodrigo Maia. O nosso limite de votação é o texto que o governo mandar, né? Porque o governo parece que manda só para os novos. E outro dia eu vi o ministro da Economia dizendo que se a Câmara quiser pode ampliar. Então o governo não pode transferir para a gente uma responsabilidade que é dele. Se o governo entende que tem que tratar dos atuais servidores, que encaminhe a proposta com os atuais servidores. O que a gente não pode, até do ponto de vista constitucional, é receber uma que trata dos novos e nós introduzimos os antigos. O que a gente pode é fazer mudanças em relação ao mérito daquilo que pode tratar dos antigos, ou não, e dos novos ou não. O que a gente não pode é introduzir tema novo numa matéria administrativa. Então é bom alertar o governo que se o governo quiser que se trate dos antigos, a equipe econômica vai precisar encaminhar dentro da PEC. Se mandar só os novos, o que trata dos antigos servidores vai ficar restrito à PEC emergencial que está no Senado e à PEC do deputado Pedro Paulo. Deputado Rogério Correia, sua expectativa sobre a reforma administrativa? Primeiro, a minha expectativa é sobre a reforma tributária. É essa que tem que ser discutida primeiro. A tributação no Brasil é injusta, como eu disse. Nós precisamos, por exemplo, de cobrar, além da Lei Candir ser extinta, que eu já expliquei aqui, que são as grandes empresas exportadoras que não pagam imposto, por exemplo, a Vale. A Vale poluiu o Rio Doce, poluiu o Rio Paraopeba em Minas, matou pessoas, degradou o meio ambiente e destrói Minas Gerais sem deixar lá impostos. Mas, além disso, todas as empresas, grandes empresas brasileiras, não estou falando em pequenas e médias, mas as grandes empresas, elas não pagam nada sobre o que ela distribui de dividendo. Então, qualquer pessoa no Brasil paga imposto de renda se ela recebe mais do que R$ 1.800. Porém, aqueles que distribuem dividendos poupudos, às vezes de milhões e milhões, não pagam um centavo porque aquilo não é considerado renda. Vamos explicar o que é dividendo, o que significa isso na prática? São os empresários que recebem os recursos relativos para eles mesmos, é isso? São os seus acionistas. Então, os donos de ações das empresas recebem dividendo, ou seja, o lucro da empresa, e não pagam sobre esse lucro absolutamente nada porque não é considerado renda. Isso é apenas no Brasil. Se você fizer uma taxação de 15%, você vai ter em torno de 1 bilhão ao ano a mais, só de cobrança de dividendo de grandes empresários. Nós precisamos fazer essa discussão, mas a discussão que o governo quer fazer, e infelizmente o presidente Rodrigo Maia está caindo neste engodo, é, em primeiro lugar, fazer a reforma administrativa, ou seja, culpar o serviço público, o servidor público, pela crise. Aí cortar salários, desempregar, acabar com a carreira, como se as professoras, os médicos, os agentes de saúde fossem responsáveis por esta crise. Não. Primeiro vamos fazer a discussão sobre o que é justo tributar no Brasil, qual a reforma tributária a ser feita. Aí nós vamos discutir, sim, como que o Estado se posiciona nisso. E outra questão, não adianta sair vendendo as empresas. Não tem dinheiro, vende a Eletrobras. Não tem dinheiro, vende a Petrobras. Não tem dinheiro, vende a Floresta Amazônica. Não tem dinheiro, vende as águas. E o Brasil vai ficar com o quê? Absolutamente nada. Vai ser um país entregue ao que quer o Trump, os Estados Unidos e o grande imperialismo, o grande capitalismo internacional e suas empresas. Deputado Gaguinho, o senhor defende reforma tributária antes, reforma administrativa antes? O senhor acha que tem um conflito entre as duas coisas? Não, não tem conflito nenhum, não. Eu confio plenamente no presidente Rodrigo Maia, plenamente no presidente Davi e no nosso presidente da República. O país está em crescimento, eu tenho certeza que está no caminho certo. O presidente da República tem um dos melhores equipe altamente qualificada, tanto é que os números mostram hoje o país crescendo, voltando ao emprego, voltando à estabilidade. Então eu tenho confiança plenamente nos homens que estão comandando este país. E tenho também a convicção do nosso presidente Rodrigo Maia, que foi de uma competência extraordinária. Falo isso lá do meu Tocantins, dos meus prefeitos, do meu estado, lá que represento, onde todos os prefeitos são unânimes em aprovar a administração, o jeito que o presidente Rodrigo Maia vem tocando essa casa, o jeito que o presidente Davi vem tocando. Então,
está no caminho certo. Vamos fazer essa votação da reforma tributária, da reforma administrativa, para que o país possa crescer. Para além de todos esses assuntos que o ano legislativo traz, a gente acabou tendo que encarar um outro tema, que é a questão do coronavírus, né? Ontem o ministro-chefe da Casa Civil, na abertura do ano legislativo aqui na Câmara, citou que o governo deve enviar uma proposta que trate desse assunto, que dê aí condições emergenciais para o combate a essa ameaça, e a gente vai dar uma olhadinha então no que foi que ele falou ontem. O que é muito importante ser dito, é fundamental ser dito, que não virá para o Brasil nenhuma pessoa que tenha qualquer suspeita. Irá uma equipe médica que vai fazer os exames. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, os brasileiros que estão lá, ou filhos de brasileiros que estão lá, virão ao Brasil sob a cobertura de uma equipe médica que vai primeiro fazer uma avaliação clínica lá, depois acompanhar todo o deslocamento, depois definido amanhã onde eles serão localizados no Brasil, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. As regras para essa quarentena e para essa repatriação dos brasileiros que se encontram na China, inicialmente seriam enviados por uma medida provisória, depois chegou-se à conclusão, talvez um projeto de lei, tem um trâmite mais rápido aqui na casa. Deputado Rogério Corrêa, sua expectativa sobre isso, o senhor acha que o governo enviando esse projeto de lei, isso de fato torna-se prioridade aqui na casa? Prioridade, claro que sim. Nós já tínhamos dito isso. Tem que trazer esses brasileiros que estão lá fora, é claro que com a segurança devida. O governo Bolsonaro, para variar, vacila, né? Primeiro disse que não ia trazer ninguém, que era caro. Depois acho que pegou tão mal ver esses ministros dele andando de avião da FAB para lá e para cá, passeando, assessores passeando, ele demite, volta. É um governo do vai e volta. Agora, finalmente, ele viu que não tinha condição de abandonar os brasileiros lá fora. Então, disse que vai mandar um projeto de lei, uma medida provisória. Acho que um projeto de lei nós votamos com certeza rapidamente aqui para que esses brasileiros possam vir com segurança para o Brasil. Isso é um dever nosso e, evidentemente, é muito mais barato que essas viagens que esses assessores do Bolsonaro, seus filhos, fazem, inclusive, com pessoas que adentraram no avião da FAB até para vir no casamento do filho do presidente, familiares dele. Então, vamos socorrer esses brasileiros, que eu acho que eles merecem. Deputado Gaguinho, você acha que esse assunto deve ser prioridade mesmo? Eu acho que não só esse assunto, mas tudo do governo está sendo prioridade. Tudo do presidente Rodrigo Maia, do nosso presidente Davi. Inclusive, eu vou até citar um exemplo. Na China agora fez-se um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. O que tem que se acabar é com a burocratização. Ninguém aguenta. Eu vou citar um exemplo aqui no parte do meio ambiente. O nosso presidente do CMBio, Dr. Romero, ele tem trabalhado constantemente na defesa do meio ambiente, na preservação das nossas matas, na preservação da Amazônia, na apresentação lá do meu Tocantins, que faz parte da região amazônica. Tem trabalhado 24 horas, mas tem aqui os empecilhos de dentro do próprio órgão, pessoas que estão ali, que não querem o desenvolvimento, que quer só fazer multa, a indústria da multa, e ele está querendo fazer com que a preservação para melhorar o nosso ar, para melhorar o nosso país. Mas a burocracia é tão grande nesse país que fica difícil. É missão do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi fazer com que as coisas andem. Está andando. O que votamos, essa reforma da Previdência, ficou 20 anos, 30 anos, e votamos essa Câmara. Quero parabenizar aqui todos os deputados federais, todos os senadores, por essa matéria importante que já está tendo um reflexo na economia. E com a reforma tributária, a reforma administrativa, vai ter, sim, muita reflexão na nossa economia. E a questão do pessoal da China são nossos irmãos. O presidente da República colocou como prioridade, sim, nós vamos estar juntos, fazendo parceria, que nós exportamos muito para a China, e importamos e exportamos. São irmãos nossos, que é nossa obrigação estar zelando e cuidando dessas pessoas. Deputado Gaguinho, deputado Rogério Corrêa, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.